Olá, meus irmãos! Estamos de volta para mais um comentário da lição bíblica de jovens, quarto e último trimestre. Essa lição ela é confeccionada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos aqui pela CADEB TV e pela Rádio Vox 105.9. Você que é professor, você que é um amante da Bíblia, você que é um amante da Escola Bíblica Dominical, não pode ficar sem conferir os nossos comentários. Além do comentário para jovens, nós temos também o comentário para adultos, com o meu amigo, pastor Cleovaldo Batista, que tem tido cada aula abençoada, abençoadora, e você não pode ficar sem fazer parte desta escola abençoada que é transmitida toda semana para os nossos alunos. Aproveito para te fazer um convite, você que ainda não é inscrito no nosso canal CADEB TV Oficial, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente para nos incentivar e nos motivar cada vez mais, fazermos uma melhor aula para você. A nossa lição é a lição bíblica para jovens desse quarto trimestre. Esta lição é a lição de número 7. Ela será ministrada no dia 12 de novembro de 2023 em todas as igrejas evangélicas Assembleias de Deus no Brasil. Antes de comentarmos, eu quero mandar um grande abraço para o meu pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira, para sua casa, para sua família, e estamos orando por vós para que Deus continue abençoando poderosamente o senhor e toda a sua família. O nosso tema desse dia 12 de novembro, fé para crer que Deus fala por meio da profecia. E você? Você crê que Deus ainda se utiliza da profecia para falar para a sua igreja, para falar para o seu povo? Nós vamos falar sobre as profecias e a fé que precisamos ter em Deus para crer que Deus ainda fala por meio da profecia. O texto principal da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o resumo da nossa lição: as profecias são os oráculos de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. O nosso texto bíblico, aquele que fazemos a menção em sala de aula, encontra-se em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 16 a versículo número 1. Para que a sua aula seja dinâmica, seja uma aula bem envolvente, eu costumo sempre perguntar aos alunos se eles tiveram tempo durante a semana de fazerem o uso da Bíblia e da lição e ao mesmo tempo a leitura. E percebendo que alguns não fizeram a leitura, então eu faço essa leitura com eles durante o transcorrer da aula. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21, está escrito assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Estamos muito firmes à palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ainda, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram inspirados pelo Espírito Santo. A introdução da nossa lição, e eu gostaria de lembrar aos irmãos que o pastor Eduardo Leandro, que é o comentarista, ele então introduz a nossa lição dizendo o seguinte: nesta lição estudaremos a respeito do profetismo no Antigo Testamento, o dom de profecia, a responsabilidade da igreja como portadora da mensagem profética e princípios de interpretação das profecias bíblicas. Você verá que as profecias fazem parte da revelação que Deus dá ao seu povo. A nossa lição está dividida em 3 partes. A primeira parte, os profetas do Antigo Testamento. Na segunda parte, o ministério profético no Novo Testamento. E na terceira e última parte, entendendo a profecia bíblica. Vejamos então o que está no primeiro tópico da nossa lição. Vejamos então o que o comentarista nos sugere e vamos estudar um pouco mais do que está no primeiro tópico da nossa lição. Os profetas do Antigo Testamento. O profetismo no primeiro subtópico. No segundo subtópico, Moisés inicia o ofício profético em Israel. E no terceiro subtópico da primeira parte da nossa lição, os desígnios do ministério profético. O profetismo. Você sabe o que significa o período chamado de profetismo? Qual a diferença do período chamado de profetismo para outros momentos em que Deus levantou profetas para anunciar os seus oráculos? Nós vamos aprender nesta aula. Segundo os teólogos, profetismo é um movimento que surgiu no século 8 a.C. em Israel. Qual era o propósito desse movimento? Restaurar o monoteísmo hebreu, combatendo assim a idolatria e, como consequência da fidelidade a Deus, denunciar e corrigir as injustiças sociais e acender a esperança messiânica do povo. Eu preciso lembrar aos irmãos que nesse período do profetismo, esse período era onde Deus chamava, vocacionava algumas pessoas, homens e mulheres, para viverem exclusivamente na dependência e obediência de Deus. Por exemplo, Abraão, ele é tido como um dos primeiros profetas da Bíblia. Ele não faz parte do período do profetismo, visto que Abraão, muito embora fosse temente a Deus, por alguns momentos, sendo profeta, não viveu exclusivamente como outros profetas, como Isaías, como Jeremias, como Joel, como Elias, como Eliseu. Então, no período chamado de profetismo, que começou exatamente 8 séculos antes de Cristo, nós percebemos que nesse período chamado profetismo, o homem e a mulher que eram vocacionados e chamados por Deus, eles precisavam parar tudo o que estavam fazendo para servirem exclusivamente a Deus. E qual era o objetivo desses profetas desse período chamado de profetismo? Primeiro, restaurar o monoteísmo hebreu. O povo hebreu, depois que chega em Canaã, eles começam a se envolverem com outras divindades, com outros deuses pagãos. E sendo assim, Deus levanta homens e mulheres para profetizar, chamando a atenção da necessidade que a nação de Israel tinha em retornar a servir ao Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafá. E assim, além de restaurar o monoteísmo, precisava combater a idolatria. Todo lugar onde temos idolatria, há uma grande percepção do distanciamento, do afastamento daquilo que Deus quer para o seu povo e para a sua igreja. Então, além de restaurar o monoteísmo, precisava combater a idolatria e precisava também corrigir as injustiças sociais. Ora, a nação de Israel começou a tomar rumos distantes e diferentes daquilo que o Senhor determinara, e isso fizera com que o povo perdesse as esperanças
nas profecias referentes ao Messias, que voltaria para socorrer a nação de Israel. Mas quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eram pessoas vocacionadas pelo Senhor e autorizadas por Ele para falar em seu nome. Quando chegamos no período chamado de profetismo, observem que o profeta precisava parar toda a sua vida secular para se dedicar exclusivamente a Deus. Eu vejo isso claramente com o profeta Isaías, com o profeta Jeremias, com os profetas que nós conhecemos, que estão na Bíblia Sagrada, onde eles abriram mão de outros afazeres particulares para estarem à disposição única e exclusivamente de Deus. Observe, por exemplo, o profeta Isaías, que mesmo sendo de uma família real, de uma família que tinha influência, Deus o chamou, o vocacionou para que ele fosse o seu porta-voz, o portador dos oráculos divinos. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta, além de viver uma vida de dedicação à obra de Deus, ele também era um contrapeso à realeza. Ele se contrapunha às mazelas que alguns reis e autoridades, algumas posições que esses homens tomavam, os profetas eram aqueles que Deus se utilizava para repreendê-los. O irmão deve lembrar que Samuel foi um desses homens usados por Deus para se contrapor àquilo que o sacerdote Eli estava fazendo. Deus utilizou o profeta Samuel para dizer que iria tirar a linhagem sacerdotal da sua casa, visto que a postura do sacerdote Eli e dos seus filhos Ofni e Finéias não agradavam a Deus. Então a gente percebe que o profeta estava se contrapondo. O que dizer também do profeta Isaías, quando vai até a casa do rei Ezequias para dizer: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Aqui nós temos claramente a percepção de que esses homens, eles foram levantados por Deus para se contraporem a posições, a decisões, a ações que os reis, em determinado momento, tomavam em suas vidas. E Deus, então, usava esses homens para corrigi-los. No segundo subtópico da primeira parte, Moisés inicia o ofício profético em Israel. Como ele não poderia exercer seu trabalho sozinho, a Bíblia nos diz lá em Números capítulo 11, versículo 24 a 29, que 70 anciãos foram chamados e separados para ajudá-lo. E quando o homem de Deus, o Moisés, chama esses homens e separa-os e põe a mão sobre eles, a Bíblia nos diz, no versículo número 25, que estes homens começaram a profetizar. Não continuaram profetizando, mas pelo menos profetizaram uma vez. E isso foi perceptível? Isso foi notório? Foi assim que Deus repartiu o espírito que estava sobre Moisés entre estes 70 anciãos do povo. E nós entendemos que Deus sempre vai utilizar homens e mulheres que são portadores desses oráculos para fazer com que a igreja não ande errado. As profecias têm o objetivo da edificação do povo de Deus. As Escrituras afirmam que quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Foi com estes 70 homens que teve início o que mais tarde foi denominado de ministério profético em Israel. Nesse período chamado de ministério profético ou profetismo, a gente vai ver grandes homens sendo utilizados por Deus de forma extraordinária. O que dizer do profeta Natã, que chegando à casa do rei, do rei Davi, lhe traz uma palavra dura que ele não esperava? Pois é, o profeta foi alguém que fora chamado, vocacionado por Deus para corrigir os fatos errados, não só do povo, mas também da liderança, e nesses casos especificamente dos reis. Os desígnios do ministério profético
Deus usou homens e mulheres como profetas no Antigo Testamento, como Débora e Hilda, Jeremias, Isaías, Amós. Deus não faz acepção de pessoas. Então, a depender da circunstância, ele pode se valer do homem, da mulher. No caso, por exemplo, de Débora, em virtude da ausência e talvez da falta de coragem de Baraque, ela se posiciona e Deus a utiliza como uma grande libertadora da nação de Israel. Olha que privilégio. E nesta manhã, o que Deus tem nos falado é que se o homem não quiser se colocar na brecha, Deus de fato usará as mulheres, porque Deus não faz acepção de pessoas. E aqui fica claro que vários foram os profetas que Deus utilizou no Antigo Testamento. Esses tinham como objetivo, primeiro, a defesa, tinha como objetivo defender a pureza do monoteísmo, do culto a Jeová, a Javé, contra as contaminações idólatras. Quando a nação de Israel estava caminhando para tomar posse da terra prometida, o próprio Deus se incumbiu de utilizar os seus profetas para dizer: quando entrarem na terra que eu vos dou, a Bíblia ela fazia recomendações severas de que não houvesse contaminações com os jebuseus, com os ferezeus e com todas as nações pagãs que fizeram parte da terra de Canaã. Mesmo sendo avisados, o povo de Deus chegou a fazer alianças essas que foram prejudiciais ao desenvolvimento da obra de Deus no meio do povo de Israel. Porém, os profetas tinham que defender a pureza desse monoteísmo. Letra B, o segundo objetivo dos profetas, exortar o povo à santidade. Então, Deus, por meio dos profetas, falava a respeito da santidade. O povo de Deus tem que ser diferente. E eram os profetas que eram incumbidos de transmitir a mensagem de separação, de santificação, de uma vida dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Os profetas ainda tinham como objetivo combater as desordens sociais, principalmente a opressão contra os humildes. Eram os profetas que Deus usava com uma palavra de confronto. Eram os profetas que Deus utilizava como uma palavra de correção para corrigir as desordens sociais daqueles que se colocavam ou porque tinham condições que queriam oprimir os mais necessitados, os mais humildes. Então Deus, que é um Deus que cuida do seu povo, utilizou os profetas para fazer essa correção. Os profetas ainda tinham como objetivo opor-se ao formalismo religioso, demonstrando a necessidade de se ter um espírito sincero. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus preocupado com aquele formalismo que acontecia no meio do seu povo, como acontece hoje em muitos cultos, onde a formalidade, onde a liturgia está engessada e há quem queira limitar a atuação do Espírito de Deus. Então Deus sempre se valeu dos seus profetas para corrigir, para redarguir, para orientar, mediante os oráculos divinos. Será se nós não estamos sendo formalistas? Será se nós não estamos nos apegando, assim como a nação de Israel, e querendo limitar Deus no seu poder, na sua atuação? Que digam os cessacionistas, que creem que os dons foram manifestados apenas para a igreja primitiva e que hoje não se pode mais receber o dom de profecias, o dom de interpretação de línguas. Ora, estão equivocados. O mesmo Deus que fez no passado, continua fazendo no presente. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre o Pentecostes, continua descendo sobre a igreja atual e nos capacitando, e nos revestindo de autoridade e distribuindo os dons do Espírito Santo. E os profetas ainda tinham o objetivo de oferecer a perspectiva de um futuro melhor. Ora, já que o profeta trazia a revelação, algo que viria a acontecer sobre os profetas, cabiam eles trazer a revelação do Senhor
a respeito do que viria a acontecer no futuro. E, de fato, a nação de Israel sempre foi alertada pelos profetas. A Bíblia diz que nada acontece com os seus profetas sem que antes lhes seja revelado. Na segunda parte da nossa lição, o ministério profético no Novo Testamento. Essa segunda parte está dividida também em 3 subtópicos. Vejamos, Jesus Cristo, o profeta, está no primeiro subtópico, onde nós vamos falar sobre o profeta chamado Jesus Cristo. No segundo subtópico, o dom de profecia. E, nesse terceiro subtópico, a igreja como voz profética. Jesus Cristo, o profeta. As Escrituras Sagradas afirmam que Jesus foi o profeta por excelência. De fato, Jesus Cristo surpreendia as pessoas, porque além de trazer uma palavra que era uma palavra que confrontava o erro daqueles que estavam errados, ao mesmo tempo ele trazia um amor, uma graça que era diferente. Há quem pense que ser profeta precisava ter cara feia e falar de forma áspera. Não, Jesus Cristo até nisso surpreendia, porque mesmo trazendo uma palavra que era dura, de exortação, o amor estava estampado em sua face. Era impossível receber uma mensagem da parte de Deus através de Jesus Cristo como profeta e a pessoa não se sentir tocada e motivada a abandonar o pecado. Lembra-se daquele episódio da mulher adúltera, quando aqueles homens, de forma covarde, trazem aquela mulher deixando o homem de fora para que ela fosse apedrejada? Olha como o profeta Jesus Cristo se comporta. Ele se agacha na areia e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus, como profeta, já sabia o que aqueles homens estavam intentando fazer. E que da mesma forma como aquela mulher estava errada, eles também estavam. Mas a forma como Jesus faz com que aqueles homens reflitam e voltem a não querer praticar aquele crime que queriam cometer. Jesus, de fato, foi um profeta excelente, maravilhoso. Segundo Lucas, ele foi o grande profeta. E João retrata como o profeta que deveria vir ao mundo e que salva as nações. O João, o apóstolo amado, ele traz esta revelação de que Jesus viria e, além de vir, ele não salvaria só a nação de Israel. Todas as demais nações seriam salvas por ele. Jesus falava e agia segundo a vontade de Deus Pai, mesmo sendo Deus. E esta é uma característica da profecia bíblica. Jesus não falava de acordo só com o que ele pensava ou queria. Em todo o tempo ele estava em concordância com Deus. E não há coisa melhor do que nós trabalharmos em concordância com Deus. Se somos fiéis aos nossos líderes e trabalhamos em concordância com ele, com Deus também não pode ser diferente. Precisamos trabalhar para o Senhor em concordância com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Aquilo que está direcionado nas páginas da Bíblia Sagrada. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. O homem, que é um servo de Deus autêntico, não pode profetizar porque acha ou pensa. É sabido de todos nós que uma profecia, ela pode vir de 3 fontes. Ela pode vir de Deus, ela pode vir do nosso adversário e ela pode vir do próprio homem. Mas aqueles que servem integralmente ao Senhor, eles só profetizarão de acordo com a vontade do que Deus está querendo e também inspirados pelo Espírito Santo. Então, Pedro, entendendo, ele diz que profecia nenhuma foi produzida por vontade humana. Isso no caso dos profetas verdadeiros. Porque os falsos profetas
Todos nós sabemos que profetizavam de acordo com seus próprios interesses. O dom de profecia. O dom de profecia é diferente do ministério profético. O dom é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, como um dos dons espirituais prometidos em Joel 2, 28 e 32. Enquanto no período chamado de profetismo, o homem e a mulher precisavam abrir mão de toda a sua vida particular para seguir e servir a Deus exclusivamente, no caso do dom profético ou ministério profético, a gente percebe que esse dom da profecia é uma capacitação que Deus vai dar para o homem ou para a mulher para fazer ou desempenhar uma ação momentânea. É uma manifestação que pode ser só em um culto e a pessoa não ser mais utilizada, mais usada. Nós não temos hoje mais aquele período chamado profetismo porque findou-se com João Batista. Mas hoje Deus ainda utiliza-se da profecia por meio dos homens e mulheres para que a sua mensagem seja anunciada. Seja ela de uma revelação de algo que vai acontecer, de uma correção contra algo que foi realizado. Enfim, Deus sabe como usar o dom de profecia para que a sua igreja seja edificada. A profecia tem por finalidade o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 e 5. A profecia, ela não é uma ferramenta, digamos, que Deus se utiliza para que alguém saia por aí dizendo que é profeta e que vai viver da revelação que Deus está lhe fazendo. Por quê? Porque a profecia tem por finalidade aperfeiçoar a igreja, os santos. E hoje, a maior profecia de Deus para o homem já se encontra conosco, que é a palavra de Deus. É importante ressaltar que o dom de profecia neste tempo não é infalível. Logo, a profecia deve ser corrigida e julgada. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ora, se alguém se apresenta como sendo o portador dos oráculos de Deus e começa a profetizar, e essa profecia não está de acordo com aquilo que está na Bíblia, essa profecia ela precisa ser julgada. E nós que conhecemos a Bíblia, precisamos pedir a Deus o dom de discernimento para saber se de fato essa profecia ela procede de Deus ou não. Se não é o homem que está falando, a profecia precisa ser julgada. Você que recebeu uma profecia, faça a prova dela com Deus. Nem sempre o que se fala foi Deus que mandou. Amém? No terceiro subtópico da nossa segunda parte da lição, a igreja como voz profética. O profetismo, como conhecemos no Antigo Testamento, findou-se com João Batista. Mas os dons são concedidos à igreja pelo Espírito Santo. Ora, se o profetismo encerrou com João Batista, não significa dizer que os dons de Deus, e entre eles o dom da profecia, não possa se manifestar na igreja. Ela vai se manifestar por quê? Porque estamos na dispensação da graça, que é também a dispensação do Espírito Santo, onde ele tem a primazia de capacitar a cada um como quer, e essa capacitação, ela serve para a edificação dos santos. Podemos afirmar que a igreja possui uma mensagem profética, anunciar Cristo, evangelizar e ensinar, discipular, até que Cristo venha. Nós já temos a maior profecia deixada por Deus, que é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. E essa mensagem profética, que já foi deixada por Cristo, nós temos o dever de anunciar Cristo, evangelizando. Não tem nada melhor e mais importante do que a palavra do Senhor. Se fizermos o bom uso da palavra de Deus, tenha certeza que os milagres ocorrerão, que as curas, que a libertação, que a transformação ocorrerá. Por quê? Porque nós já possuímos
a mensagem profética deixada por Deus através dos escritores sagrados. Nós também devemos ensinar e discipular os novos crentes, os mais jovens, até que Cristo venha buscar a sua igreja. Essa é a missão da igreja. E a igreja não pode se furtar dela. Deus nunca deixou de falar com o seu povo. E Ele continua falando conosco. Mas será que estamos atentos à sua voz? Será que realmente queremos ouvir o que o Mestre tem para nós? Volta e meia encontramos pessoas na igreja que dizem que elas não ouvem a pastor, não ouvem a líderes. Elas apenas obedecem a Deus. E eu pergunto, será se elas têm de fato sensibilidade para ouvirem a voz de Deus? Quando é Deus que está falando, quando é Deus que está agindo, quando é Deus que está trabalhando, muitas pessoas não conseguem ter essa sensibilidade. E de fato não terão enquanto não estiverem orando e meditando na palavra. Mas o verdadeiro crente que se alimenta da palavra, o verdadeiro crente que busca em Deus, ele sabe quando Deus está falando, ele está atento à sua voz. E o que é mais importante, será se de fato nós queremos ouvir a voz de Deus? Ou é melhor ouvir a voz do político? Ou é melhor ouvir a voz do homem? Ou é melhor ouvir a voz da mulher? Precisamos lembrar que a melhor coisa é ouvir a voz de Deus. Seja esta a voz de Deus uma palavra de confronto, seja esta a voz de Deus uma palavra de consolo. Todavia, precisamos ouvir e querer ouvir a voz de Deus. Chegamos então à terceira parte da nossa lição e nós queremos dar aquele momento de intervalo para que você possa beber uma água, para que você possa dar uma levantada da cadeira. Eu quero tomar água. Garganta secou. Nós queremos hoje mandar um abraço especial, uma alô especial para todos os irmãos do nosso recôncavo baiano que estão nos ouvindo pela Rádio Vox, Feira de Santana, Muritiba, São Félix, São Gonçalo dos Campos. Deus abençoe os irmãos de São Gonçalo dos Campos. Deus abençoe todos os irmãos dessa região tão abençoada. Eu tenho volta e meia viajado e tenho ouvido a Rádio Vox e graças a Deus essa rádio é uma bênção, tá? E quando eu não posso ouvir pelo rádio do carro, eu então ouço pelo aplicativo. Você que quer também ser um ouvinte dessa rádio, faça o mesmo, tá? Eu quero também te fazer um convite, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, TV CEADEB Oficial, CEADEB TV Oficial, se inscreva, ative o sininho para que você possa também receber as nossas notificações da nossa programação. Sempre estamos tendo eventos aqui no SECBA, em toda a Bahia, e a CEADEB TV está cobrindo esses eventos, junto com a Rádio Vox, tá bom? Deus abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus. Pensamos no primeiro subtópico, princípios de interpretação. Os princípios a serem utilizados na interpretação das profecias são os mesmos utilizados na interpretação geral das Escrituras. Eu lembro os irmãos que todo bom estudante de teologia que fez a matéria de hermenêutica bíblica vai aprender técnicas de como, ou ferramentas, de como interpretar a Bíblia. A linguagem está sendo usada é uma linguagem literal, é uma linguagem simbólica, figurada. Só através da hermenêutica que nós vamos ter uma maior compreensão e, partindo desse princípio, as heresias são evitadas. No caso da profecia, nós também precisaremos fazer interpretação e utilizar esses métodos de interpretação para que não haja profecias equivocadas. E olha o que diz a regra de interpretação das Escrituras. Toda Escritura deve ser entendida com o seu sentido literal, usual e comum, com exceção do contexto do qual seja indicado claramente que a declaração seja simbólica. Como eu posso entender isso aqui, professor?
Quando lemos o livro de Apocalipse, por exemplo, nós não podemos fazer uma leitura literal do que está em alguns trechos ali escritos. Por quê? Porque se eu fizer, terei dificuldade. Olha Apocalipse capítulo 12, quando fala daquela mulher, quando fala do sol, quando fala da lua. Eu preciso saber fazer uma interpretação. A mulher está se referindo a quem? À igreja. Então, é essa mesma compreensão que eu tenho estudando o livro de Apocalipse, com os métodos de interpretação que a hermenêutica nos apresenta, eu também preciso utilizar esses métodos para o entendimento das profecias. Segunda coisa, a interpretação da linguagem simbólica é normalmente esclarecida pela referência a outras passagens bíblicas. Quando eu tenho um texto que ele está no seu formato simbólico, eu preciso pregar outros textos que estão ainda dentro da Bíblia para que traga essa maior explicação. Quando lemos Ezequiel capítulo 28, que fala sobre o rei de Tiro, ali nós entendemos que está se referindo ao nosso adversário, ao inimigo das nossas almas. E para que eu possa fazer essa interpretação, eu preciso então pegar outros versículos bíblicos que me esclareçam. E quando começamos a fazer o paralelo de Ezequiel 28 com Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, subirei ao céu e farei um trono superior do Altíssimo, percebemos que ali está se referindo ao inimigo das nossas almas. Ainda como princípio de interpretação, Deus marcou tempos definidos para Israel e para as nações. E em cima desses tempos que foram pré-definidos por Deus, nós precisamos fazer a boa interpretação das profecias. Aquelas que foram referentes à nação de Israel, aquelas que são referentes à igreja, ao período que nós estamos vivendo da dispensação da graça. Ainda com o princípio de interpretação, a Escritura não especifica o dia e a hora do arrebatamento. A mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para gerações que se seguem. A Bíblia nunca deixou clara qual seria o dia de fato que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Essa mensagem que foi para os profetas também continua valendo e vigente para os dias atuais. A promessa foi feita, a profecia foi dita. Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. Aleluias! Eu estou esperando. E você? Você também espera por esse dia? Segundo subtópico da terceira parte da nossa lição, o método literal. Essa abordagem parte do princípio de que o escritor do texto bíblico escreveu a sua profecia para ser compreendida como qualquer outro tipo de obra escrita. Então, o método literal nos mostra que, neste princípio, o escritor bíblico escreveu essa profecia e quer que, de fato, ela seja compreendida como está escrito na Bíblia Sagrada. Não tem por que eu imaginar que ali é simbólico. Então, se é literal, sigamos de forma literal como está escrito, sem acrescentar, sem diminuir e sem tirar. É por isso que a Bíblia diz: ai daquele que acrescentar ou tirar, retirar daquilo que está escrito na Bíblia. Tem pessoas que pegam a Bíblia e elas só querem seguir aquilo que atende aos seus anseios, como se a Bíblia fosse uma loja de conveniência, de um posto qualquer, que eu paro para abastecer o carro e vou nesta loja e pego aquilo que eu tenho de necessidade. A Bíblia não é assim. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela precisa ser seguida literalmente, como está escrito. E se a profecia for literal, eu não tenho por que querer preencher, inventar, acrescentar, fazer uma exegese, trazer de fora para dentro do texto. O método literal não ignora o fato de que a profecia possui símbolos e figuras de linguagem. No entanto, os interpreta como uma indicação de uma verdade literal. Quando estamos estudando a Bíblia e
por consequência, também as profecias, não podemos esquecer que uma profecia também tem símbolos. Sim, quando o profeta Ezequiel, ele tem aquela visão do vale de ossos secos, a gente entende que ali é uma profecia referindo-se à nação de Israel. Mas, de fato, ele vê os ossos secos. E não significa dizer que ali não tinha os símbolos, as figuras. Sim, tinha. Mas, no entanto, essa interpretação, ela tem a sua verdade literal. E nós não podemos perder de vista aquilo que foi escrito pelo profeta e nem retirar e acrescentar. Por fim, o problema do método pós-moderno. Com base em discussões filosóficas e literárias, muitos propõem uma leitura bíblica que, inicialmente, pode ser muito interessante, como dar um novo significado ao texto bíblico para as questões de nosso tempo. Recentemente, eu vi um pastor de uma grande igreja aqui no Brasil dizer que precisávamos reformular a Bíblia Sagrada, que precisávamos reescrever a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele, para justificar o seu argumento, ele pega o texto de Filemon para falar da escravidão, como se na igreja atual houvesse escravidão de um crente para com o outro. Na verdade, o objetivo que ele fala da reformulação da palavra não é pelo fato da questão do escravo, mas em si para justificar o casamento homoafetivo. Mas o argumento que ele utilizou foi a questão da escravatura lá pela passagem de Filemon. Olha para o que nós temos aqui, esse método pós-moderno. Ele entende que é necessário um novo significado ao texto bíblico para as questões do nosso tempo. Negativo. A Bíblia não precisa se adaptar a esse tempo. Nós é que precisamos nos adaptar à Bíblia. A Bíblia é a rocha. A Bíblia é a palavra de Deus infalível. E como tal, nós precisamos nos adaptarmos a ela. O problema é que nesse caminho está o questionamento da autoridade do texto, a sua inspiração e suficiência. Quando esse método pós-moderno ele adentra as igrejas, as escolas bíblicas teológicas, elas colocam em xeque a autoridade desse texto, a inspiração, a suficiência da palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada e não apenas parte dela. Há quem diga que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas nós sabemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. O pentecostalismo tem ao longo dos anos contribuído para uma forma de leitura bíblica correta. Graças a Deus por isso. Porque o movimento pentecostal crê nos dons, nos frutos do Espírito. E por assim o fazer, nós entendemos que esses dons, que essas profecias, elas são verdadeiras e nós precisamos nos valer dela. O método de interpretação pós-moderno dá ao leitor a autoridade de decidir o significado do texto. Olha que problema, irmãos. Deixar que esse método diga o que é que está certo e o que é que está errado. Como se nós tivéssemos a capacidade de julgar o que está certo ou errado na Bíblia. Se Deus quisesse que nós fizéssemos, que nós dessemos essa interpretação e que desse essa autoridade para o leitor decidir o significado do texto, eu tenho certeza que não teriam os cânons onde foram feitos pelos pais da igreja a finalização e a percepção daquilo que de fato foi inspirado por Deus. Nós teríamos também essa possibilidade de fazer isso. Mas tudo que está na Sagrada Escritura foi aprovado por Deus. E os santos homens de Deus que participaram dos concílios e dos cânones, eles foram inspirados por Deus para dizer que o que está na Bíblia é suficiente para nos salvar, para nos ajudar um dia a morar com Cristo na eternidade. Chegamos ao final da nossa lição e a conclusão: Deus deseja o crescimento da sua igreja
e edificação dos santos, e para isso ele continua usando os seus profetas. No entanto, toda profecia na atualidade deve ser submetida ao crivo das Sagradas Escrituras. Creia que Deus nos ama e deseja se comunicar conosco, mediante a sua inerrante palavra, que é eterna e que não precisa e jamais precisará de nenhum tipo de reforma ou atualização. A Bíblia não precisa ser reescrita, ser reinventada. O Deus que inspirou os escritores, ele continua trazendo a revelação da sua palavra para os nossos dias. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que possamos, irmãos, continuar crendo que as profecias de Deus, que o dom profético ainda se manifesta nos nossos dias e o objetivo deles é o aperfeiçoamento da sua igreja e o crescimento da mesma. Estamos chegando ao final de mais uma aula e se Cristo não voltar, de hoje a hoje estaremos aqui pela CEADEB TV Oficial e pela Rádio Vox 105.9 para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.